O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, é um prazer estar na sua casa mais uma vez com o nosso segundo programa da Igreja Batista Moriá. Nós tivemos o nosso primeiro programa, foi uma coisa fantástica, tivemos um feedback satisfatório e nessa noite não será diferente. Nós estamos nos esforçando para realizarmos um programa agradável, que possa chegar à sua casa e te trazer satisfação. Hoje nós teremos a participação da cantora Jesuana Sá, que é a minha esposa. Ela estará entoando cânticos de adoração ao nosso Deus. E logo em seguida, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra foi ministrada na Igreja Batista Moriá, e o nosso desejo é que Deus alcance o seu coração aí na sua casa. Nosso desejo é que Deus possa produzir algo novo para você. Então, esteja conosco, assistindo o nosso programa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. O dia já amanheceu. Olhe, saia, almas aflitas te aguardam. Anseiam ouvir sobre aquele que é fiel. E ao terceiro dia ressuscitou. É Jesus aquele sacia a sede, é Jesus aquele que dá vida aos mortos. Jesus aquele que nos ama, Filho de Davi que nos salvou. Jesus o gosto perfeito, luz na escuridão. Jesus virtude aos sinceros, espelho, coluna de lar. Jesus, o caminho do eterno, infinito azul. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o coração do Santo Espírito. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, coração do Santo Espírito. Jesus, Tu és maravilhoso. Jesus aquele que nos ama, Filho de Davi que nos salvou. Jesus o gosto perfeito, luz na escuridão. Jesus virtude aos sinceros, espelho, coluna de lar. Jesus o caminho do eterno, infinito azul. Jesus, Jesus, o coração do Santo Espírito. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o coração do Santo Espírito. Jesus, 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 Jesus. Amém.
brilho dos teus olhos, o teu sorriso que um dia me marcou. Eu não vou me conformar, tenho que te perguntar o que aconteceu. Não tem problema se você não quer falar. Mesmo em silêncio, o Senhor vai te escutar. Deixa a lágrima rolar, vai ser bem melhor assim. Deus vai te consolar. Num momento como este, é normal alguém te criticar, e você se sente um grão de areia lá à beira do mar. Mas é aí que Deus te honra e assim te põe de pé. Acredite, meu irmão, e tenha fé. É pela fé que você vai reconstruir a sua vida no Senhor. É pela fé que você vai trazer de volta o que o inimigo te roubou. Vai cantar o hino triunfal, e as paredes de amargura hoje vão ter que ceder. Aquele hino que você cantava e chegava ao trono do Senhor, aquela unção que era derramada, sua oração tinha fervor. Hoje tudo vai se renovar, o sorriso e o brilho dos teus olhos vão voltar a acontecer. Você vai ver. Num momento como este, é normal alguém te criticar, e você se sente um grão de areia na beira do mar. Mas é aí que Deus te honra e assim te põe de pé. Acredite, meu irmão, e tenha fé. Pela fé que você vai reconstruir a sua vida no Senhor. É pela fé que você vai trazer de volta o que o inimigo te roubou. Vai cantar o hino triunfal, e as paredes de amargura hoje vão ter que ceder. Aquele hino que você cantava e chegava ao trono do Senhor, aquela unção que era derramada, sua oração tinha fervor. Hoje tudo vai se renovar, o sorriso e o brilho dos teus olhos vão voltar a acontecer. Você vai ver. Você vai ver. Nós estamos aqui nesta noite para recebermos da parte de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E mais uma vez é uma satisfação estarmos juntos para glorificarmos e exaltarmos a esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que a palavra do Senhor nessa noite possa entrar profundamente na sua vida, no seu coração, na sua alma, produzindo mudanças, produzindo reflexões, principalmente reflexões estas que exaltem e glorifiquem o nome do Senhor. O texto que iremos ler, nós extraímos do livro de Salmos 40, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Aqui nós podemos extrair algumas lições que o salmista deixa para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão. E essas lições, elas são fundamentais. Ele toma algumas atitudes importantes. A primeira atitude que o salmista ele deixa explícito para nós é a atitude de esperarmos com paciência no Senhor. Esperar com paciência é algo que exige muito da nossa parte. Esperar com paciência exige mais, porque estamos em uma vida de corrida, uma vida de praticidade, não temos mais paciência, não temos paciência no trânsito, não temos paciência em casa, não temos paciência com os filhos, com a esposa e assim sucessivamente. E o salmista ele inicia esse texto dizendo: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Se você deseja alcançar uma resposta para a sua vida, um dos segredos é esperar com paciência. Um dos segredos é esperar, principalmente em Deus, porque Ele tem a resposta necessária para a sua vida. Então nós precisamos trabalhar a ansiedade que invade o nosso coração, invade as nossas vidas, invade a nossa casa. Estamos correndo o tempo inteiro, não paramos para nada, não paramos para ouvir Deus, não paramos mais para ler a palavra de Deus. Então o salmista, ele deixa bem claro a necessidade de esperarmos no Senhor. Então que você aprenda a esperar em Deus, que você aprenda a confiar nas promessas que Deus tem para a sua vida, nas promessas que Deus tem para a sua família, nas promessas que Deus tem para o seu filho, para a sua empresa. Quantas pessoas em casa, às vezes, você fica ali desesperado, sem uma resposta. É uma enfermidade que bate à porta, é uma crise financeira que está na sua casa, é uma crise financeira que invadiu a sua vida e você não consegue sair mais. Você precisa confiar em Deus e esperar que Ele está entrando com providência para te ajudar. Ele está entrando com providência para ajudar o seu filho, que você tem clamado a Deus em favor do seu filho às vezes. Quantas casas que estão aí, os casais desesperados, ansiosos por respostas, ansiosos por uma solução, não conseguem encontrar, e bate o desespero, e o salmista ensina a mim e a você, e que você tenha essa paciência na sua vida e na sua casa. E que você aprenda a esperar no Senhor. Se você tem orado, se você tem colocado diante de Deus a sua vida, se você tem colocado a sua casa, os seus negócios, a sua família diante de Deus, confie e espere no Senhor. É isso que o salmista nos ensina, esperarmos com paciência no Senhor. Olha o que esse texto diz no Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. Então aquiete o seu coração. Tenha confiança que Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo a sua causa. Deus está vendo o seu choro. E espere nele. E esperar confiantemente. Não adianta só esperar. Você precisa esperar confiantemente. É com confiança. É sabendo que Deus vai agir, é sabendo que Deus vai alcançar a sua casa, sabendo que Deus vai alcançar os seus negócios mesmo. Você precisa esperar confiantemente. Não adianta só esperar, precisa confiar. O Salmo 55:22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Olha só, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Deus te sustentará firme, Ele não permitirá jamais que o justo seja abalado. É isso que o texto diz. O Salmo 71:5 diz também: pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus,
Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Tu és a minha confiança. Confie no Senhor. Aprenda a esperar em Deus confiantemente. A situação não está fácil, a luta está terrível, estamos vivendo uma fase muito difícil no nosso país. Qualquer dificuldade que venha assistir a sua vida, a sua casa, os seus negócios, Deus é poderoso para te sustentar, para te livrar, para te abençoar. Então aprenda a esperar e confiantemente. Precisamos aprender a esperar confiantemente no Senhor. Olha o que o salmista nos ensina: esperarmos em Deus e esperarmos confiantemente. E quando tomamos essas atitudes de esperarmos confiantemente, aí Deus age, aí Deus faz acontecer. Deus se manifesta com o seu amor e com a sua misericórdia. Ele entra com socorro e traz alegria ao nosso coração. O próprio texto diz que quando o salmista esperou confiantemente pelo Senhor, Deus se inclinou. Olha o que o texto diz: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus parou, Deus se inclinou, Deus prestou atenção e deu atenção ao salmista. Quando ele esperou confiantemente, Deus atendeu. Deus se importou com o salmista. E não vai ser diferente com você. Deus se importa contigo. Deus se importa com seus filhos. Deus se importa com a sua casa. Deus se importa com a situação que você está vivendo. Quem sabe você está aí anos e anos sofrendo, passando por dificuldades e mais dificuldades. Eu quero dizer para você nesta hora, preste bem atenção: Deus se importa com você. Deus se importa com a sua causa. Deus se importa com você de uma forma sobrenatural. Então, confie nesse Deus. Ele está agindo, Ele vai agir. Ele se inclinou para mim. Deus nos dá atenção. Ele se inclina em nosso favor quando clamamos. O texto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e eu quero ler esse texto para que você entenda que Deus, Ele tem uma atenção especial por você. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disse-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No meio daquela multidão, no meio de tantas pessoas, aquele alvoroço, pessoas gritando, pessoas falando, aquele barulho intenso, o versículo 40 diz: então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Olha o que esse texto diz. Jesus parou, porque ele ouviu o clamor daquele homem que estava gritando desesperadamente. Ele gritou com ansiedade, gritando: Jesus, filho de Davi. Então o Senhor parou no meio daquela multidão, ouviu aquele clamor, ouviu aquele homem gritando, e Jesus parou. E nesta hora Jesus está parando por causa do seu clamor. Jesus está parando por causa da sua casa. Jesus está parando por causa do seu filho. Jesus está parando porque você está clamando, você está buscando confiantemente, você está esperando, e então nesta hora Ele para te ouvir, Ele para te socorrer. Então nós estamos vendo um Deus de amor que se inclina em nosso favor, um Deus de amor e misericórdia que nos ouve. O texto também diz assim: Ele me ouviu. Então Deus, Ele te ouve. Deus está com os ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. Deus está atento para ouvir a sua oração. Não é um Deus surdo. Ele escuta a sua oração, o seu clamor, então Ele para te ouvir. E o texto ainda continua dizendo: me tirou de um lamaçal de pecados.
A misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos socorre no meio da perdição, nos socorre no meio das aflições da vida. Também diz o versículo 2, Ele firmou os meus passos, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés em uma rocha, sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha o que Deus fez em favor desse homem. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Tirou aquele homem de uma situação difícil, colocou sobre uma rocha, um lugar firme, e firmou os passos dele. Produziu condições para que ele continuasse vivendo a sua vida com confiança, firmado na rocha. A palavra de Deus ela é bem clara e mostra que Jesus, Ele é essa rocha que firma os nossos passos. A palavra de Deus também mostra, ilustrando aquele que constrói a sua casa na areia e o que constrói a sua casa sobre a rocha. O que constrói a casa sobre a areia, vem o vento, vem a chuva e diz que grande é a ruína daquela casa. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vem o vento, vem a chuva e dá com ímpeto contra a casa, mas ela não é abalada, ela não é destruída, não sofre grandes danos porque está sobre a rocha. E o salmista diz nesse texto que ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É isso que Deus está fazendo com você nesta hora, se você crê. Se você crê na palavra de Deus, Deus está te tirando de todo o seu sofrimento, Deus está te tirando um lamaçal de pecados, está te colocando nessa hora sobre uma rocha e firmando os seus passos para você continuar a sua caminhada. E além disto, Deus também, Ele faz algo tremendo. O versículo 3 diz, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E pôs um novo cântico na minha boca. Deus quer te dar alegria para que você possa abrir a sua boca para glorificá-lo, para exaltá-lo, para engrandecer o nome dEle. E que essa alegria invada a sua vida de uma forma extraordinária. Que os seus lábios possam ter toda a satisfação de glorificar a Deus. E o versículo 4, ele ainda diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que você nesta hora aprenda a colocar a sua confiança no Senhor. Coloque a sua confiança em Deus. Continue esperando confiantemente. Deus vai agir. Deus vai entrar com providência, Deus vai te socorrer, vai pôr nos seus lábios, na sua boca um novo cântico, vai te dar alegria, vai te dar satisfação. E o versículo 4 ainda diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não coloque a sua confiança nos seus bens, não coloque a sua confiança em homens, não coloque a sua confiança em nada, que você possa simplesmente confiar plenamente no Senhor, e Ele estará agindo conforme as suas necessidades, porque Ele te ama. Coloque a sua confiança no Senhor para que Ele entre com providência na sua vida, na sua casa. E eu creio que grandes coisas Deus fará por você. Que Deus possa continuar te abençoando grandiosamente. Que Deus possa entrar com providência na sua vida em todas as áreas. E eu creio e profetizo, um grande milagre Deus vai fazer na sua vida, se você esperar confiantemente, se você descansar plenamente na palavra dEle. Ele vai produzir grandes coisas, não só na sua vida, Ele vai agir na sua casa, Ele vai agir na vida dos seus filhos, do seu esposo, dos seus negócios. Confie no Senhor e aprenda a esperar nele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho certeza que Deus alcançou o seu coração através do louvor que você ouviu hoje, da nossa cantora Jesuana Sá, que é minha esposa, e da palavra de Deus foi ministrada na igreja. Aproveitando a oportunidade, nós temos o CD da cantora Jesuana Sá, que tem o título Vou Profetizar. Se você desejar adquirir um CD da cantora Jesuana Sá, você pode ligar no telefone 8812-4398. Telefone
4398. Você estará falando diretamente comigo. Também através desse telefone, você vai ter oportunidade de dar as suas sugestões do nosso programa. A sua sugestão vai nos ajudar grandiosamente. Então esteja participando. Os nossos programas também eles estarão acontecendo na terça-feira, às 18h30, com reprise na quinta e na sexta. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus alcance a sua casa e que as misericórdias do Senhor estejam conosco. A nossa igreja ela está localizada na rua José Luiz Tanuri, número 503, no bairro Tabajaras. A referência é a Escola Pequeno Príncipe. Os cultos da Igreja Batista Moriá, anote aí, terça-feira, às 19h30. Na quinta-feira, nós temos o seminário da Igreja Batista Moriá. No sábado, a programação dos jovens, às 19h30. No domingo, 9h da manhã, a Escola Bíblica Dominical. E no domingo à noite, às 19h30, o nosso culto de celebração. Você é o nosso convidado, esteja conosco. Eu quero fazer uma oração em favor da sua vida nesta hora, que Deus esteja te dando uma noite abençoada. Deus, em nome de Jesus, finalizamos o nosso programa e rogamos a tua bênção, a tua misericórdia em favor, ó Deus, da casa deste que nos assiste. Que o Senhor possa alcançá-lo, que o Senhor possa, ó Deus, entrar com todas as providências necessárias. Continue abençoando o nosso programa, continue abençoando a Igreja Batista Moriá, continue abençoando a nossa cidade, o teu povo. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.